Bom dia, meus irmãos. A leitura de hoje se encontra no livro, na carta de 1 Pedro, o capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia. Iniciamos a leitura no versículo 1 até o versículo 4. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Aqueles que sentirem desejo de ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, fiquem à vontade. Vamos ler. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcível coroa da glória. Palavra do Senhor. Obrigado, meu irmão. Para baixo, você passa para frente. Você avança para baixo. Bom dia para todos. Sejam todos muito bem-vindos para esse momento de receber as instruções de Deus através das Escrituras Sagradas, que é o livro que Deus deixou para nós, recebermos instrução, alimentação, força, poder. Tudo é centrado na palavra de Deus, não é verdade? Nós, homens, mergulhamos na palavra para alimentar a nossa fé, o nosso espírito, a nossa alma, nossas convicções, não é verdade, irmãos? Então é isso mesmo. Já foi falado da mídia que está com probleminha, então eu não sei como que nós vamos trabalhar junto hoje aqui não, mas só tem esse telão central aqui, projetando o que eu vou compartilhar com os irmãos. Graças a Deus e somente a Deus, hoje nós estamos fechando uma etapa do nosso propósito como igreja de absorver, praticar o governo que Jesus deixou para a sua igreja. Porque você não pode pensar que o governo da igreja é coisa humana, coisa montada por nós, feita por nós, não é verdade? O que acontece aqui não é ideia nossa. O que acontece aqui, nós mergulhamos nas Escrituras e aprendemos, e aí procuramos fazer. Não é ideia de homem, Então o governo que Jesus deixou, que Deus deixou, que o Espírito Santo deixou para nós, é os presbíteros, E vamos aprender que são também bispos, vamos aprender hoje, e que são também pastores, E depois vem os diáconos, que são o braço direito dos presbíteros, Dando todo o apoio que eles precisam, e depois também vem os evangelistas, aqueles homens que Deus chama, qualifica, ensina, treina, para que eles possam levar o evangelho
de uma maneira pública, como fazemos aqui neste exato momento, e também de uma maneira pessoal, uma maneira do tétio a tétio, como a gente diz, né? Para levar a salvação, né? E a gente vê o que aconteceu com Vilmar hoje, nosso novo irmão em Cristo, né? Antes dele foi o Joaquim, né? E aí eu pensei, quando o nosso irmão Joaquim nasceu de novo, aí eu falei, nossa, fechamos o ano com chave de ouro, né? Aí o Joaquim já está chorando, porque ele é um bebê que está perdendo o colo, porque agora já nasceu o Vilmar. Ele perdeu o colo, agora nós vamos cuidar do Vilmar. Mas não pode perder o Joaquim de vista não, né, Joaquim? Se já era uma chave de ouro com o Joaquim, imagina com o Vilmar agora. Esse é trabalho da igreja, né? Trabalho de levar o evangelho, a salvação, né? Então hoje, como eu estou dizendo, nós vamos fechar uma etapa, que é a de apontar esses homens que Deus está chamando para servir como presbíteros, bispos e pastores, esses homens que Deus está chamando para servir como diáconos, esses homens que Deus está chamando para ser evangelista, junto com suas esposas, como falamos a semana passada, né? E aí hoje nós vamos apontar a igreja, nós vamos indicar esses homens que Deus está chamando, né? E esse trabalho conjunto de Deus, com o Espírito Santo, com Jesus que está entre nós, né? E a nossa boa vontade e as Escrituras, esse trabalho conjunto é que Deus vai mostrar para a igreja qual é a vontade dEle. E que homens Ele tem chamado para servir juntamente com as suas esposas. Amém, igreja? Amém? Então vamos em frente. Eu sempre recebo uma aulinha antes de pregar, né? Porque, sabe como é que é? Hoje é para mim apontar para cá, né, Vitor? E não é que funciona? Então a gente aprende e funciona mesmo. Eu vou ficar meio de lado, às vezes meio na frente, né? Tem paciência comigo aí, eu só estou tentando te ajudar a entender o que Deus quer, ok? Nada mais. Vamos lá então. Primeiro ponto. A Bíblia usa 3 palavras diferentes que significam 3 funções diferentes para o mesmo homem. Está um pouco confuso? Está um pouco confuso? Mas vamos lá, vamos devagar, nós vamos entender. A Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver hoje aqui, e até na leitura que o Marden fez, você viu um pouco, né? Ao mesmo tempo fala de presbítero, e depois fala de pastores, depois fala de bispo, no mesmo contexto, né? É por isso que nós estamos falando isso aí, que a Bíblia usa 3 palavras diferentes, né? Presbítero, bispo e pastores, que significam 3 funções, ou 3 trabalhos diferentes, mas para o mesmo homem. Você deve achar isso confuso, né? Mas como é que um homem pode, digamos assim, fazer 3 trabalhos diferentes ao mesmo tempo? Né? Como é que um homem pode ser 3 coisas diferentes ao mesmo tempo? Né? E a gente percebe que o mesmo homem, ele é filho, o mesmo homem é pai, e o mesmo homem é marido. É complicado isso? Não, é normal, é. Eu sou filho da minha mãe querida, que ainda está viva, graças a Deus. Eu sou pai de 2 filhos, e ao mesmo tempo eu sou marido da Ariane. A árvore, ela tem raiz, tronco e galhos. Então, o que a gente acha meio complexo, meio confuso, de fato não é. É só a gente lembrar que existe isso também. Bom, as 3 palavras estão aí. E já falamos que é presbíteros, bispos e pastores. Na primeira ali,
eu estou usando o original de onde essas palavras vieram, que foi a língua grega. Então, lá no original, na Bíblia grega, a palavra para presbítero, no grego é presbúteros. Primeiro é a palavra grega, depois ela foi colocada, aportuguesada, né? Presbúteros, o equivalente dela em grego, e depois a tradução dela que é presbítero. E no original, no grego, a palavra presbútero simplesmente significa um ancião. Um ancião, né? Vulgarmente nós falamos, é um velho, né? É um velho. Isso aí, acima dos 50, já é considerado velho e tal. Não, vocês estão muito orgulhosos. Se acima dos 50 já está velho, eu estou com 64, quer dizer, eu já estou meio passadinho, né? Não se engana pela aparência. Deus e eu que sabemos as minhas dores. Mas a ideia de ser um presbítero não é alguém jovem. Biblicamente falando, o presbítero é uma pessoa anciã. É uma pessoa com mais idade, né? Se você não consegue respeitar a minha aparência, respeita pelo menos meus 64 anos. Porque é assim. A segunda palavra que a Bíblia usa lá no original é a palavra no grego ali, episcopos, que colocada no português, a portuguesada é episcopos. E traduzindo do grego para o português é a palavra bispo. Então, um episcopo, um bispo, ele é uma pessoa, segundo o original, é uma pessoa que olha por cima. Às vezes pode ser que você vê os nossos bispos lá atrás. Hoje temos dois, que é o Carlos e o Marquinhos. De repente você vê eles lá atrás, de vez em quando, olhando assim, ó. E quando eles fizerem isso, estiverem fazendo isso, eles estão fazendo nada mais, nada menos do que o trabalho deles. Porque Deus deu para esse trabalho. Eles têm que saber que a ovelha está ausente. O que está acontecendo no meio do povo de Deus? Então, o episcopo, ele faz isso. Não é? Tem hora que nós vamos vê-lo como presbútero, alguém mais velho. E tem hora que nós vamos vê-lo como, olhando por cima, é o episcopo. E tem hora que nós vamos vê-los, na terceira palavra aqui, que no grego é poimen, que a portuguesada está ali, poimen, e que foi traduzida como pastor. O poimen do grego era um pastor, literalmente um pastor, é um pastor de ovelhas. Agora ficou bem claro, né? O que o pastor de ovelha faz? Apesar que o povo aqui é da cidade, mas a gente que já viveu no interior, na infância, você já deve ter visto algum pastor, algum vaqueiro tocando os bichos, né? Assim? Então, espiritualmente, esses homens que também fazem o trabalho de pastores, eles vão cuidar do rebanho de Deus. Você, meu irmão, nós somos ovelhas. Por isso que Davi falou no Salmo 23, o Senhor é o meu e nada. Deus, Jesus, o Espírito Santo são o supremo pastor, o pastor maior. E é isso que o Pedro, na leitura que o Marden fez, ele disse: logo que o supremo pastor vier, esses pastores, esses bispos, esses presbíteros, eles vão prestar conta ao supremo pastor, ao pastor maior, que é Jesus. Não
vai pensando que eles podem fazer o que eles querem na igreja, que não podem não. Eles têm que fazer o que a Bíblia ensina. E um dia, eles vão estar diante do supremo pastor, que é Jesus. O mundo religioso usa muito a terceira palavra, que é pastor. Sim ou não? Parece que eles nem quase conhecem a palavra presbítero e nem conhecem a palavra bispo. Parece que essas duas palavras nem são bíblicas. Parece que é só pastor. Até mesmo entre nós, alguns irmãos aqui, fica chamando aí o Carlos e o Marquinho de o pastor, o pastor. Até a mim, eles também me dirigem como pastor. E nem sabem que eu não sirvo na função de pastor, eu sirvo na função de evangelista. Aí fora então, aí que você... Todo lugar eu sou pastor, porque eu estou a Bíblia aberta, lendo e pregando e ensinando e orando pelas pessoas que me chamam para orar por elas. É meu trabalho, né? Mas eu queria desafiar a igreja e encorajar a igreja a usar as 3 terminologias. Quando fosse dirigir a esses homens, dirija a ele como presbíteros, dirija a ele como os bispos também, e dirige a ele como pastores também. Não cunha só uma terminologia, pastor, 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 senão o negócio fica muito religioso. É padre, 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 fica muito religioso. O papa, o papa, o papa. Embora você sabe, né, papa e padre, a Bíblia não autoriza essas terminologias para homens que estão fazendo o trabalho de Deus, são invenção humana. A Bíblia usa a palavra padre, que é pai, mas Jesus disse a ninguém sobre a terra chamei de vosso pai. Então não é certo você chamar o outro, o padre, que traduzindo é pai, não é certo. Pai é só o supremo pai, ou meu pai biológico que me gerou, aí eu posso chamar lá em casa meu pai de pai, aí não tem problema não, né? Mas eu queria encorajar-nos a usar mais as outras 2 terminologias, que são presbíteros e bispos, que não são usadas, né? Faz diferença, muita diferença? Talvez você ache que não. Eu estou apenas encorajando a igreja a usar palavras bíblicas para termos bíblicos. É só isso, mais nada. Irmãos, é um termo bíblico. Santos é um termo bíblico, né? E aí a gente vai caminhando. Vamos caminhar um pouquinho mais? Ponto 2 da nossa conversa hoje aqui. O horário está bom. O trabalho dos presbíteros, bispos e pastores são respeitados pelos irmãos que seguem a liderança deles. Então, esses homens foram chamados, junto com suas esposas, para prestar um serviço para Deus. É um serviço para a igreja? É um serviço para a igreja também. Mas os presbíteros, bispos e pastores devem entender que o chamado deles é de Deus. E que em última instância, você presta um serviço para Deus. E você cuida da igreja, do rebanho dele, porque Deus te responsabilizou cuidar dessas ovelhas. E um dia, nós daremos conta pelas ovelhas que nós estamos cuidando. Cuidamos mal, prestaremos conta. Cuidamos bem, não fizemos mais do que o nosso chamado. Não merecemos elogio nem glória de ninguém, porque nós fazemos para Deus, né? E eu estou parafraseando as Escrituras. Quando você terminar de fazer o trabalho do Senhor, dizeis, eu sou servo inútil, porque eu só fiz o que me cabia fazer mesmo. E esse problema de inflar o ego dos pastores, dos presbíteros, dos bispos, é um problema na igreja, do evangelista. Irmãos, acham que você é um semideus, acham que você não é humano, e põe você lá não sei aonde. Para com isso, meus irmãos. Para com isso. Claro que nós podemos chegar para um irmão e respeitosamente, irmão, obrigado, deixou Deus te usar, como os irmãos falam, é muito bem-vindo, um encorajamento, né?
e que nós, que Deus nos chamou para fazer o trabalho dele, a gente seria bom sempre andar com um alfinetezinho, para quando os irmãos, as irmãs, não sei o quê, aí você dá uma cutucada assim, ó, e dá uma murchada. Eu não sou isso tudo que você pensa que eu sou. Eu sou um pecador, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de fraquezas. Você jamais gostaria de ter as fraquezas que eu tenho. E eu luto com elas. Você também luta com as suas. Eu não quero as suas também, não. As suas também é pesada, né? Então, como presbítero, que nós já falamos e aprendemos que presbítero vem do grego presbúteros, que significa um ancião, alguém mais velho, o trabalho deles, desses homens na igreja, já que são mais velhos, já que são mais experientes, já que são mais vividos, espera que esses homens recebam um pouco de juízo nessa vida. E que a vida deles reflete os juízos que eles receberam na igreja do Senhor. E eles não saem por aí fazendo besteira. Por isso esses homens podem te aconselhar. E um dos trabalhos deles é te aconselhar. Outro ponto do trabalho deles é ir lá te socorrer nas suas necessidades espirituais. Porque nós já falamos que nas físicas, quem vai te socorrer são os diáconos, né? Mas nas espirituais são os presbíteros. Eles vão lá orar por você. A palavra diz que quando estiver doente, chama os presbíteros da igreja e ele vai orar por vocês. E a oração da fé vai te curar. E se você tiver cometido pecado, a oração deles vão te perdoar. Os presbíteros aqui têm feito isso. E não é para ficar tocando trombeta diante da igreja, o que eles fazem, não faz. Mas os irmãos sabem que o trabalho deles é esse. E esses irmãos têm visitado os enfermos, têm orado pelos enfermos, estão lá, porque é o que Deus ensinou. Então, esses homens mais idosos, mais maduros, mais crescidos em Cristo, né? Eles têm esse trabalho a fazer no corpo de Cristo, né? Então, esse é o trabalho deles, tem a ver com a idade. Segundo, como bispos, eu já encenei um pouquinho aqui, né? E você já percebeu que ele vai estar zelando pela sua alma. E às vezes a ovelha não gosta. E outro dia um irmão pregou um sermão aqui, e esse irmão está viajando, eu posso falar mal dele bastante, que é o Kleber. Ah não, a filha dele está aqui e o genro, o dedo duro, está ali, eu não posso falar não. Mas esse irmão teve a ousadia de chegar aqui perante a igreja e dizer que não tem só ovelha na igreja não, tem também o quê? Não ouviram o sermão não? Cabritos. Tem também cabritos, tem também bodes. Irmãos, o aprisco do Senhor é meio complexo. Sabe de uma coisa? Às vezes, os bispos estão fazendo o trabalho dele na igreja, que é olhando por cima, ele percebe um irmãozinho, uma ovelhazinha, meio assim, aí ele vai lá para conversar com ele. Por que é o trabalho dele? E aí ele te aborda. E você gosta? Não, você não gosta não. Aí nesse momento você está agindo o quê? Como ovelha ou como cabrito? Você dá uns coices, você dá umas mordidas. E os bispos só estão lá para te ajudar. Mas o seu orgulho é demais e não deixa eles te ajudar. E de orgulho eu entendo muito bem, que eu já confessei para a igreja que eu luto com esse pecado. Eu acho que você também. É um pecado universal. Aí é complicado. Então eles vão fazer o trabalho deles. E como pastores, né? Já que é pastor de ovelha, o trabalho deles é ir lá te ajudar. Te ajudar espiritualmente, emocionalmente, ouvir você para você desabafar, sabe? Estão lá para orar, como já falamos. E você sabe que às vezes a ovelha está lá precisando de ajuda mesmo espiritual, emocional, de conforto, de consolo, e eles vão. Mas alguns negam esse
esse apoio, essa ajuda. Alguns falam, não, eu estou bem, não preciso não, eu estou bem. Quando ele sabe que você não está bem, você está mal. Você só está tentando manter o status quo. Você só está tentando vender uma imagem. Porque nós temos sério problema de imagem. Isso aqui, ó, essa imagem. Mas as ovelhas já sabem que o Senhor olha o coração. E não o exterior. Né? Pôr uma roupinha melhor aqui para vir pregar, te ajuda a me aceitar melhor. É por isso que a gente põe uma roupinha melhor assim. Mas, dá licença, né? Não estão aqui para isso não, né? Nós estamos aqui para servir o Senhor e ter vidas transformadas. Não estou aqui para aparecer para ninguém, não estou aqui para dar show para ninguém. Esse não é nosso objetivo. Se você acha que é isso, você entrou na porta errada. Esse aprisco aqui é diferente. É o aprisco de Jesus, não é de homem nenhum, não é de presbítero nenhum, não é de bispo nenhum e nem de pastor nenhum. Esse ministério aqui é de Jesus. Não é meu, não é seu, é de Jesus. E nós estamos juntos, igreja, caminhando. E, caminhando para a nossa parte final. Essa aqui vale a pena. Agora que eu vou. Aí, estou aprendendo, Vitinho. Como pastores devem pastorear e cuidar dos rebanhos, 1 Pedro 5, de 1 a 3, é muito interessante, porque diz lá, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo: rogo-vos, pois, aos presbíteros, que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, glória a Deus, amém? Agora vem um ensinamento. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pedro, através do Espírito Santo, deixou essa instrução nas Sagradas Escrituras para nós. E no tocante ao nosso assunto de hoje. E o Pedro diz aqui, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Os presbíteros, os bispos e os pastores, eles só podem ser guias desse rebanho que está aqui. Eles não podem ser guia lá do centro, guia lá de Palmeiras, guia lá de Itapuã, guia lá de Contagem, das congregações irmãs. Eles só vão prestar conta por esse rebanho aqui. E graças a Deus, né? Porque eles já não estão aguentando isso, imaginou? Isso aqui. Então, é para pastorear esse rebanho que está aqui. É seu trabalho, é sua responsabilidade. Deus está te chamando, como presbítero, como bispo, como pastor, para você cuidar desse rebanho aqui. Esquece dos outros? Não, não é bem esquece dos outros. São igrejas irmãs. Se ela nos pedir e nos convidar para ir lá, dar uma assessoria espiritual, etc., etc., estamos disponíveis. Como eles também estão disponíveis para nos ajudar, né? Mas nós vamos prestar conta por esse rebanho aqui, né? Os que servem aqui. Depois o apóstolo Pedro diz mais ainda: pastoreai o rebanho que há entre vós, não por constrangimento. Então, nós não podemos constranger um irmão com sua esposa ser nosso presbítero, ser nosso bispo, ser nosso pastor. Nós não podemos constranger. Em outras palavras, nós não podemos obrigá-lo a fazer isso. Tem que ser espontaneamente, tem que ser entre ele e Deus. O chamado é de Deus. E ai daquele que vem, se não é chamado por Deus. Porque vem com outras intenções. Deus conhece seu coração, Deus conhece suas intenções. Você está brincando de religião? Um dia você morre, um dia você presta conta, e essa brincadeirinha de igreja acaba. Aliás, estão ficando já adultos, né? Hora de parar de brincar de igreja e levar mais a sério o aprisco do Senhor, não é verdade? O Senhor sabe, né?
Então tem que ser espontaneamente. Por isso que você está apontando esses irmãos. Você está indicando. E o próximo passo dos guias da igreja vai ser ir lá e conversar com eles. E com a esposa dele também. De repente, a igreja vai achar ele ótimo, mas ele e a esposa dele não querem. Por N razões, que eu não sei. Nós vamos conversar. Agora, se ele disser sim, aí o nome dele vai ser trago para a igreja. E a igreja agora vai escolher. Ou melhor, Deus vai escolher através da igreja. Amém, irmãos? Pedro continua instruindo a igreja aqui. E ele diz, espontaneamente como Deus quer. Pastoreai como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Sorte da ganância é porque o mundo religioso chegou à conclusão que dirigir igreja é uma coisa rentável. Eles veem a igreja não como o reino de Deus, eles veem a igreja como sua empresa. E aí eles ganham uma grana preta, porque eles ficam pregando e arrancando o dinheiro das pessoas, e eles não pregam o evangelho nem a salvação, não é o ponto principal deles. O ponto principal deles é ter conforto nessa vida, quando Jesus nos chama para a vida eterna do outro lado, e os caras estão pensando carro, casa, mansões, desculpa a expressão, essas porcarias que vai ficar tudo aqui. Uma insensatez desses caras. Porque a Escritura já disse, o Jó, vamos evocar Jó para nos ajudar. O Jó disse, eu vim nu para esse mundo, eu vou voltar. E esses caras também, esses pastores também, esses bispos também, esses presbíteros também, vai voltar nu, e vai ficar aí. Por isso a palavra diz, não pode ser por sorte da ganância. O que está te motivando a se tornar uns guias da igreja, é porque a igreja paga bem? A igreja paga bem e você não trabalha nada, você não faz nada? Você enrola o trabalho do Senhor? Porque você não tem patrão. Terreno não, você tem um patrão celeste que é Deus. E aí você não trabalha nada, você dorme tanto que você quer, você vai onde você quer, você faz o que você quer, e você ganha uma bolada. Igreja de Cristo, irmãos, no Brasil e no mundo, paga bolada para muitos irmãos. Leonan me informou, Leonan, você não achou que eu ia falar aqui, né, irmão? Mas eu vou falar. Eu fiquei pasmado, esse irmão não me edificou, ele me destruiu. Ontem, após o nosso futebol lá, a nossa lagoinha onde nós pescamos lá, o nosso futebol é uma lagoinha onde a gente pesca lá. Lá, Leonan disse para mim que tem irmãos da Igreja de Cristo, que eles ganham dos Estados Unidos 30 mil reais. E eles ainda pedem da igreja onde estão servindo lá mais 5 mil. Eles ganham 35 mil. E o Leonan, que é um cara inteligente, falou, Jaime, isso aí é salário de ministro. Está de ministro lá lá em Brasília. O Leonan foi falando esses negócios, foi me dando uma ira, foi me dando um tanto de trem. Eu falei, ai, esse irmão não está me edificando. Não tem palavras. Eu não tenho palavras. Às vezes 30 mil para eles é pouco, né? Às vezes 35 mil é pouco, né? Para mim, eu não sei nem contar esse dinheiro, mas vamos lá. Vamos em frente, brincadeira depois. Então, sorte da ganância. Pastoreai o rebanho, não por sorte da ganância. Não vem servir o Senhor atrás do vil metal. O trabalho do Senhor é maravilhoso, mas é com contentamento interior. Mais de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornai-vos modelo do rebanho. Outro problema grave dessas pessoas que ocupam essas, que deveria ser função, mas para eles é cargo, nas denominações dele, né, esse evangelho que tem por aí, eles veem como cargo. Meu cargo é pastor, meu cargo é bispo, meu cargo é presbítero. E como cargo lá, eles dominam
as ovelhas. E ovelha é um bichinho muito simples, né? Não essas ovelhas aqui, porque esse pessoal aqui é esperto. Essas ovelhas aqui, tem anos que eu estou andando com essas ovelhas. Eu ando com elas. E eu fico de cara de ver como essas ovelhas aqui são tão espertas. Como é que elas conhecem a palavra. É uma bênção estar no meio desse rebanho, né? Porque esse rebanho não é um rebanho que diz assim, o pastor falou, acabou. Aqui não tem isso não. Aqui a Bíblia falou, acabou, nós vamos na Bíblia. E checamos os pastores, checamos os presbíteros, checamos os bispos, e amém por isso. E tem que ser feito assim mesmo. Faz uma pergunta para as pessoas na rua aí, não, espera aí que eu vou chamar meu pastor. Não, tem que chamar pastor, não, você resolve. Você não conhece a Bíblia? Ou você não conhece, ou você não estuda a Bíblia? Irmãos, é tanto assunto, eu preciso parar. Meu tempo já está indo lá. E também, fechando, tornai-vos modelo do rebanho. Deus chama esses homens para que sejamos exemplo para os rebanhos. Modelo. Às vezes, a gente dá uma pisada na bola. E as minhas últimas palavras, tinha mais para compartilhar, mas o tempo já foi. Mesmo homens maduros, mesmo homens idosos, mesmo homens experientes, eles não são perfeitos. Um momento ou outro na vida desses homens, eles podem agir como um moleque. E graças a Deus que o plano dele não é ter um presbítero dirigindo a igreja, nem um bispo e nem um pastor. O plano de Deus é ter uma pluralidade. São vários. Porque quando um deles estiver passando uma fase difícil na vida, e passam mesmo, são seres humanos. E quando eles der uma pisada na bola feia, os outros estão lá, porque é o presbiterato, é um grupo de presbíteros, é o diaconato, é um grupo de diáconos, é um grupo, é um bispado, não é um bispo, não é um bispo, mas é o episcopado, é o grupo dos bispos, e ali eles se ajudam mutuamente, um escora no outro, e escorando um no outro, eles vão lá, para junto de Deus. Então nesse momento agora nós vamos fazer o apontamento dessas pessoas, vamos apontar essas pessoas que serão futuros presbíteros, bispos e pastores, né? Nós vamos indicar, e aí nós fechamos o nosso ciclo do nosso trabalho. E aí a igreja precisa continuar orando, jejuando, para 2025, se Jesus não voltar, Ele nos dê a graça de ter novos presbíteros, novos diáconos entre nós. O Carlos vai coordenar essa parte hoje para nós.